Vamos lá, então. A pessoa entrou, mas saiu. Mas enfim, vamos em frente. Uhum. Pronto. Acho que foi. Oi, Dado. Parece para você ir para aceitar as pessoas ou não? Quando entra no lobby ou não? Por enquanto, não. Ah, tá. Eu vou fazer essa admissão aqui por enquanto, tá? Pronto. Acho que aparece só para mim. Luciana, se aparecer para você aí também, tá? Você, por favor, você pode aceitar aí Pode deixar. essa. Obrigado. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Obrigado aí pela nossa parceria aí entre Infos e Sens aí para esse webinar, né? Agradecer a Sens aí também pela disposição, junto com o Eduardo aí, o Fernando, a turma lá. E obrigado pela presença de todos vocês, tá? Depois, se vocês puderem, se sentirem à vontade também, e a gente está gravando aqui, tá? Mas a ideia aqui é a gente trocar algumas informações. A gente não vai divulgar esse material a princípio externamente. Se a gente for e se vocês falarem, a gente vai pedir autorização também, tá? E aí, o seria interessante também a gente usar isso como um espaço para trocar informações no sentido assim, eu estou vendo que tem bastante gente, no sentido da gente criar uma comunidade e voltada aí para bioprocessos. Não sei se todos conhecem, mas a gente tem aí um grupo no WhatsApp de bioprocessos, tá? Ele é bem interessante para troca de informações, para busca aí de é, dados e informações a respeito de equipamentos e outras informações sobre o processo, tá? É, Daí, então, a gente vai começar agora, vai falar um pouquinho aí sobre bioprocesso aí 4.0, né? Monitoramento e controle eficientes, e a gente vai passar em alguns tópicos, tá? Mas é, primeiro a gente vai fazer umas apresentações tanto da empresa quanto meio do Eduardo, né? Vou falar um pouquinho da história da biotecnologia, da espectrometria de massas, né? Dos controles e controladores, como que a gente vem evoluindo isso na história, tá? Como que isso reflete no bioprocesso, né? Como que isso se relaciona com a espectrometria de massas e dentro do bioprocesso, o que que a gente pode fazer com essa tecnologia, tá? A ideia aqui é trazer esse nível de informação para utilizar como ferramenta. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a integração aí com o software Eve, tá? Que é muito importante para a gente entender aí esses detalhes e como que a gente faz tudo isso, tá? Então, primeiro aí a gente vai se apresentar para vocês conhecerem, tá? Inclusive, se vocês se sentirem à vontade aí de usar o chat para comentar de onde vocês são, qual localidade, tá? Então, para gente se conhecer um pouco mais também, tá? Aí, Eduardo, se pudesse apresentar aí, por favor, falar um pouquinho. Combinado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo Caires, sou biólogo de formação. Eu estou há um ano e meio trabalhando aqui na empresa Sense e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da questão da como enfenar os espectrômetros de massas, né? O meu background na parte de biologia, eu tenho mestrado na área, então a ideia é poder ajudar vocês aqui trazendo informação de como melhorar aí o processo. E também já deixo desde já o agradecimento a todos os presentes e também à Enforce pela oportunidade da gente fazer esse espaço de debate aqui em Bioprocessos. Obrigado. Bom, então eu já vim falando com vocês, mas me apresentar brevemente. Eu sou o Matheus, estou 2 anos aqui na Inforce, tá? Atendo, eu fico minha base é Belo Horizonte, tá? Mas atendo algumas outras regiões também. E venho trabalhando nessa parte de instrumentação analítica há alguns anos, já nem sei, não vou falar quantos anos, mas já tem alguns bons anos, tá? Já trabalhei com o Eduardo em outras empresas, a gente já fez muita parceria aí e surgiu essa oportunidade, isso é muito bom, tá? Formação, sou farmacêutico, hoje eu faço
mestrado profissional em biotecnologia, tá? Mas eu sempre falo que eu sou vendedor, tá, gente? Então, geralmente o pessoal não gosta muito de vendedor, né? Que é a pessoa que enche o saco, mas eu sou o vendedor, tá? E eu falo isso porque eu gosto muito, é uma profissão que eu gosto bastante, e a gente vai desenvolvendo a parte de aplicação também, e é bem legal isso. É uma aventura bem interessante, tá? E aí, passando um pouquinho, tá? Vocês conheceram a gente, mas a ideia aqui também é falar um pouquinho das empresas, tá? Dos equipamentos, tá? E a Inforce é uma empresa suíça, tá? E a gente já está aí com 60 anos de história, tá? Foi fundada ali nos anos 60, tá? E a gente vem trabalhando aí muita parte de biotecnologia, é uma empresa que é familiar, tá? Então, no sentido que o fundador, o controle ainda da empresa está com a família dos fundadores, tá? E eles sempre buscam desenvolver tecnologias e soluções customizadas. Então, isso se reflete também no nosso atendimento, tá? A nossa capacidade de atendimento, as customizações, essa atenção com o cliente, então nosso suporte ele é bem diferencial, tá? Hoje a gente está presente aí em vários países, tá? A sede fica na Suíça, tá? Mas a gente tem aqui o nosso escritório em São Paulo, tá? E a gente tem pessoas espalhadas aqui no Brasil para fazer esse atendimento e essa cobertura, tá? Eu costumo falar que a nossa missão é sempre entregar a tranquilidade de você ter equipamentos de qualidade, mas não só equipamentos, tá? Toda a parte de aplicação para que você consiga executar o bioprocesso. Isso é muito importante porque a gente sabe que a gente fala que é bem simples e bem tranquila a aplicação, né? Mas aí você colocou o equipamento da bancada, aí você virou as costas, o equipamento começou a dar problema. E aí quem está lá para dar esse suporte? Então a gente tem uma equipe muito bem qualificada, a gente tem doutor na área de bioprocessos, a gente tem uma equipe técnica muito bem focada aí para trazer soluções e trazer ideias de processo, como que a gente pode melhorar e aprimorar toda essa parte, tá? A gente trabalha desde a pesquisa básica e com shakers, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? A parte do desenvolvimento com os bioreatores de bancada e os equipamentos piloto industriais e também o software de bioprocesso que cumpre aí o IVE, né, que cumpre um excelente papel aí para controle e a gente vai ver como que a gente consegue fazer essa integração com o software mais à frente e espectrometria de massa, tá? Aqui é uma foto até antiga do nosso escritório, né? Mas eu gosto muito dela, que ela tem um tucano, né? E aí eu sempre coloco que a gente tem os pilares aí relacionados a pessoas, a sustentabilidade, tá? E a inovação. Foi muito. Aqui. Matheus, Oi. deixa aí para você mesmo. Porque deixei isso aqui em frente, que eu ia só colocar aqui. Deixa eu só ativar aqui. Desabilitar o microfone. Pronto. Opa. Pronto. Acho que foi. Vamos lá. E a inovação, tá? Que a gente sempre busca trazer aí equipamentos de qualidade, ideias legais para o processo. Então, a gente atua muito em conjunto com os clientes, tá? Aí, Eduardo, você pode seguir aí com a apresentação da Sens. Anos de história aqui no Brasil. A Sens, o nome é o sobrenome do fundador, o Ernesto Sens. Lá ele foi convidado a fundar essa empresa pela então, na época era Finnegan Matte, os primeiros fabricantes ali de espectramento de massas de Bremen, que precisavam de alguém para começar a fazer as instalações no Brasil dos espectrômetros de massas. E surgiu essa oportunidade e lá em 1985 a Sens ela surge. Então, nós somos um distribuidor, a gente não é fabricante de equipamentos. E dentro disso, a gente tem um ecossistema de algumas empresas que a gente representa. O que é legal frisar é que a gente é dedicado a essa parte de espectrometria de massas. Existem muitas empresas ou fabricantes que têm subsidiárias no Brasil, que eles atuam com muitas técnicas diferenciadas, né? E acaba tendo um leque muito grande de portfólio. O portfólio que a gente atende, ele é para suportar a parte de espectrometria. Então, por exemplo, outro que eu trago aqui, a parte de análise elementar, né? Ela acaba sendo um suporte a essa parte da espectrometria de massas. E no Brasil, a gente foca não só na venda de equipamentos.
Então, a gente tem muito cuidado em prestar o pós-venda, porque a gente entende que no Brasil, máquinas de alto valor agregado não é tão simples de você fazer uma aquisição. Todo mundo aí que trabalha com construção de CAPEX ou submete algum projeto aí na universidade, entende muito bem que quando você faz uma aquisição de um equipamento de alto valor agregado com um fabricante, é quase como um casamento, né? A gente vai ter um relacionamento aí duradouro. Então, a gente toma muito cuidado nessa questão do pós-vendas em oferecer esse suporte aí para vocês. E faz 40 anos que a gente suporta, então, a ciência aí a nível brasileiro e também a nível de América Latina. A gente presta serviços, ou também, se for necessário, fazer alguma parte de vendas aí na questão da América Latina, a gente consegue atender aí diversos países, como a gente já vem atendendo hoje. O meu contato, depois eu vou digitar também no chat para quem quiser, mas tem aqui meu e-mail, meu WhatsApp. Quem se sentiu à vontade depois de escrever, precisar de alguma informação ou quiser algum material também acessório, fiquem à vontade aí para nos contatar. O ecossistema de empresas hoje, nossa maior representação é da Thermo Fisher. Hoje, basicamente, a gente representa a linha de espectrometria de massas de alta resolução e tudo que é setor magnético fica com a gente aqui no Brasil. E aí a gente tem linhas acessórias para atuar em diversos segmentos. Um deles é a caso da parte da biotecnologia, que são os equipamentos que eu vou conversar hoje com vocês, que são os espectrômetros de massas da In-Process Instruments. É interessante dizer que a In-Process ela é uma marca do grupo Vaptec, que é um grande fabricante de espectrômetros de massas lá em Bremen. Então, além de ter a marca própria, que é a IPI, ele também é fabricante de outras marcas como Thermo, como Bruker. Então, ele tem grande expertise. E é isso que traz aqui uma segurança quando as pessoas optam por começar a trabalhar com espectrometria de massas ali no teu processo, que é uma aplicação que ela não é tão comum aqui no Brasil, mas fora, principalmente na Europa e Estados Unidos, a gente já vê uma boa adesão desse tipo de trabalho como técnica acessória para monitorar, seja um bioprocesso ou outros processos químicos, siderúrgicos, farmacêuticos, enfim. É um leque bem interessante. Tá bom, Matheus? Eu tinha desativado o microfone, desculpa. Então vamos lá. A gente está compartilhando os slides, tá? Não sei se eu acredito que a gente fez os testes aqui antes e estava tudo ok. Mas se tiver algum problema aí, vocês avisem, tá? A gente está passando aqui. E aí, bom, seguindo aí para o webinar de fato, né? A gente pensando em bioprocessos, né? 4.0 em monitoramento e controle eficientes, né? A gente vai falar de alguns aspectos hoje, né? Tanto a parte de bioprocessos, controles, espectrometria de massas, tá? Então eu sempre gosto de contar um pouquinho da história. E aí esses dias eu tava lendo um pouquinho sobre, eu gosto sempre de ler algumas reportagens, e aí teve uma reportagem da BBC que me chamou a atenção, né? Falando sobre Aristóteles. Mas aí eu trouxe, qual que é esse ponto de contato entre Aristóteles, né? Bioprocesso, controle e espectrometria de massas. E aí, o que é interessante, né? Que eu trouxe a foto da BBC, espero que, enfim, é bem interessante da reportagem, né? Que eles falam sobre a importância de Aristóteles para a história. Mas um dos pontos de contato que foram apresentados e que é bem legal, né? E eu sempre, nas minhas escolas de fermentação, e eu não sei se tem alguém aqui que já participou, mas eu sempre conto um pouquinho da história da biotecnologia, de bioprocesso, e a gente sempre traz um pouquinho da figura de Aristóteles. Então, ele trouxe a ideia da sistematização, né? A processualidade e a observação. Então, a gente está falando aí de alguns milhares de anos atrás, né? E ele, enfim, ele trouxe essa questão da observação da natureza e dos seres vivos. Ele trouxe a ideia da geração espontânea, né, que isso foi só desfeito lá no século XIX, mas ele trouxe muito essa ideia da pesquisa sobre os seres vivos. Tá? Mas o que é importante também, ele trouxe a lei do meio excluído, que é uma proposição, ela só pode ser verdadeira ou falsa. E que quando a gente fala de controle, sistemas de computação, isso é a base, a lógica do sistema de programação binário, que aí você tem a entrada 0 ou 1, né? Saída 0 ou 1. Ela só pode ser 0 ou só pode ser 1. Então, foi uma das bases aí do sistema de programação, tá? E aí, isso que eu trouxe também, que é a ideia do pensamento centralizado na observação da empírica e análise da substância, a matéria. Diferente de Platão, Aristóteles acreditava que a verdade, vamos dizer assim, o conteúdo do ser estava nele mesmo, né? Platão vinha com a ideia do
do mundo das ideias, tá? Então, a ideia de que você tem que observar, você tem que analisar aquilo que você vê, a matéria, né? Então, a ideia é o paradigma materialista, né? Não exatamente isso, mas a ideia de que as coisas estão contidas na matéria, tá? Então, a gente vai passear por um pouco da história desses sistemas para a gente chegar efetivamente na espectrometria de massas, tá? Então, quando a gente pensa, olha para a jornada histórica aí da biotecnologia, né, a gente tinha aí, durante a pré-história, né, um bioprocesso que ele não se tinha conhecimento sobre o micro-organismo, nem sobre os detalhes que aconteciam, os processos físico-químicos. Então, era tudo empírico. Não que o empirismo ele seja ruim, tanto que a gente, enfim, tem iogurte, tem cerveja, tem vários produtos, tem pão, que a gente obteve a partir do empirismo, né? Só que a gente vai evoluindo, né, na história e observando outros pontos, e aí quando a gente chega ali no século XVII, quando a gente desenvolve tanto o microscópio ali com Anthony van Leeuwenhoek, né, e aí começa a identificar também a parte de micro-organismos, né, que é com o Robert Hooke, né, que a gente começa a fazer essas observações, a gente percebe que tem algo além, né? E aí a gente vai seguindo no século aí, 18, 18, 19, 20, né, a gente vai seguindo adiante na ciência e vai trabalhando com o método científico, né? E aí a gente vai tendo novas descobertas microbiológicas. Então a gente tem o Pasteur que ele faz grandes descobertas microbiológicas, ele já no século XIX, e aí ele faz a teoria da doença, né, da infecção, mas não só isso, ele desenvolve muitos produtos de base biotecnológica, né? E tanto que hoje a gente tem o Instituto Pasteur, que ele está difundido no mundo todo, fazendo diversas inovações aí biotecnológicas, tá? Mas além dele, a gente teve o Fleming aí com a descoberta ali da penicilina em 1928, início da era dos antibióticos, né? Em 1940, a gente já começa a olhar um pouquinho mais para os processos industriais, tá? Nos anos 70, ali, a gente inicia a era dos biofármacos e aí a gente tem o presente com a biotecnologia 4.0. Eu gosto de passar um pouquinho na ideia do que a gente vem carregando ao longo dos anos, tá? Quando a gente olha para a biotecnologia de primeira geração, isso é um termo que eu vi um artigo, eu gostei bastante, como que ele classifica as eras da biotecnologia. Mas quando a gente pega ali a primeira geração, é que a gente está falando ali no início do século XX, que a gente tem aplicações aí derivadas de monocultura e sistemas anaeróbios, tá? Então, um dos exemplos é o processo OBE, de produção aí de acetona, butanol e etanol, tá? Inclusive, aqui no Brasil, a gente já teve um projeto, uma planta desse tipo em São Paulo, mas não teve uma viabilidade, tá? A gente tem o desenvolvimento de batelada alimentada para o cultivo de levedura, ali foi entre 1916 e 25, porque eles começaram a observar um processo que é muito comum, de forma geral, em micro-organismos, mas especificamente em leveduras, isso é mais ressaltado, que é o processo que a gente chama de Crabtree, né? E você usa a fonte de carbono que é destinado ao micro-organismo, que seria para ele replicar e formar mais biomassa, ele usa para produzir outros metabólitos, como, por exemplo, o etanol, que é muito ressaltado em leveduras, tá? Então, isso foi um ponto importante, tá? Que isso mais à frente vai ser significativo aí para a penicilina, tá? Em 1919, a Pfizer começa a produzir o ácido cítrico, né? Por meio da fermentação aí com aspergillus niger, tá? Então, isso é um processo que até hoje é usado para a produção de ácido cítrico, tá? Depois a gente tem produção de alguns outros ácidos orgânicos, como a de vitaminas aqui, eles têm início ali na mesma época, tá? Então a gente não tinha muita informação, a gente tinha bioreatores ali bem rústicos, né? Então o nosso nível de informação sobre o processo ele começa a ficar um pouquinho mais elucidado na parte dos micro-organismos, né? Mas ao mesmo tempo, enfim, aí ali a gente tem a parte de instrumentação, a gente vai ver mais à frente como que foi essa continuidade, tá? Quando a gente olha para a segunda geração, o que a gente chama de segunda geração? Que é um período marcado aí pela produção e utilização de metabólitos secundários, né? Eu sempre faço essa pergunta, né? Então, em 6 de julho de 1944, o que aconteceu? A gente teve a invasão da Normandia, mas um evento que foi muito interessante e é decorrente do aprimoramento da biotecnologia foi a utilização em massa da penicilina, tá? Porque a gente teve o desenvolvimento de bioprocessos, bioreatores e principalmente por conta de batelada alimentada. Não vou entrar tanto aqui na questão, mas você tem uma relação entre o fungo ali, o penicílio, entre lactose e glicose, tá? Então, que é importante para a produção da penicilina. Então, o desenvolvimento de bioreatores submersos foi muito importante para a gente fazer a produção aí da penicilina
e o desenvolvimento, enfim, e evitar as mortes por sepse, enfim, por outras infecções durante a guerra, tá? E teve esse esforço aí dos engenheiros da Pfizer para fazer esse desenvolvimento, tá? Já nos anos 50, a gente teve os trabalhos aí relacionados à taxa de transferência de oxigênio, que a gente chama aí o KLA, tá? Que o Elmer Gaden, ele fez todo esse trabalho de equações, né? E eu acho isso fantástico, que ele escreveu isso lá, publicou em 1954 e eu não consigo entender até hoje. Então, assim, eu sou meio estúpido. Bom, brincadeiras à parte, a ideia aqui é que ele fez um grande trabalho e é desafiador até hoje entender isso. Assim, a gente compreende uma parte, a gente segue compreendendo e aprendendo mais, mas é um trabalho que foi muito bem feito, tá? Então, a gente tem em 1954 produção da vacina de poliomielite em células vero, tá? E aí, a década de 60, os primeiros cultivos aí de células de mamífero em bioreatores. Então, aqui a gente já começa a ter uma noção um pouco diferente do bioprocesso, que aí a gente sai ali de sistemas sólidos, aqui é a figura do Fleming, né, que a gente começa, enfim, aqui é da Segunda Guerra, a gente começa a olhar para o processo de uma forma diferente, a gente começa a sistematizar isso, começa a ter mais informações, seja de taxa de transferência de oxigênio, seja de, enfim, temperatura a respeito do micro-organismo, né? Quais as condições adequadas, tá? A gente chega na era recombinante, né? O que eu gosto sempre de trazer já na década de 70, tá? Que a gente tem ali em 1973, o que é legal? A gente tem a Guerra do Yom Kippur, e a crise do petróleo, tá? Foi a invasão ali, o Egito invadiu Israel, tentou invadir Israel ali no feriado de Yom Kippur, tá? E o que é interessante aqui? Que a gente acha, não tem nenhuma relação. Mas a crise do petróleo, ela influenciou diretamente a produção, por exemplo, de píquia, que o pessoal vinha pesquisando muito para a produção de single cell, né, de proteína alternativa, e a píquia dependia de metanol. E metanol encareceu muito nessa época, então as pesquisas elas foram paralisadas, mas o que se tinha até então sobre píquia foi usado para parte recombinante, né? Então, assim, esse conhecimento, todo esse desenvolvimento foi usado para parte recombinante, tá? E em novembro de 1973, a gente tem o primeiro artigo com a expressão de proteína em sistema recombinante, o que foi uma tecnologia desenvolvida em 1972 pela equipe do Paul Berg, que até ganhou o prêmio Nobel posteriormente, tá? Então, a gente tem o início da era dos biofármacos, seguidos aí com várias publicações de enzimas de restrição. Em 85, a gente tem a aprovação do FDA para comercialização da insulina, tá? E a MG em 89, já um pouquinho mais à frente, a gente tem a comercialização da eritropoetina recombinante, tá? Então, que é o sisteminha até do site lá da Profissão Biotech para, enfim, exemplificar aí essas formações aí de sistemas recombinantes, tá? Quando a gente vai mais adiante um pouquinho, a gente tem aí o início da biotecnologia contemporânea, que a gente vai trabalhar a parte genética, modificações, e é muito marcado ali no início dos anos 2000 pelo projeto Genoma Humano, né? Que aí tiveram duas publicações, Nature e Science. Eu não lembro qual que é qual, mas tem uma que foi o consórcio, o projeto Genoma Humano, e tinha uma empresa querendo fazer também esse sequenciamento. Aí, no fim, eles se juntaram e compartilharam informações, e cada um publicou em uma capa, tá? Mas isso iniciou toda uma nova era que a gente vem trabalhando aí numa era genômica, né? Produção de tratamentos direcionados, carne cultivada, vacinas de RNA, sistemas baseados em RNA de interferência, tá? E também a inteligência artificial, que é um esqueminha de produção de carne cultivada, tá? E aí, isso é interessante a gente olhar, porque a gente começa a fazer uma reflexão, quanto a gente sabe do processo, quanto a gente conhece do processo para seguir adiante. Então, um dos grandes desafios é o seguinte, tá? Eu quero produzir XYZ molécula no bioreator, mas eu não estou dominando o bioreator, eu não tenho informações suficientes, tá? E aí, a gente vem com novas ferramentas, né? E aí o Eduardo vai contar um pouquinho da história da espectrometria de massa para a gente linkar isso com o controle e depois seguir adiante, tá? Bacana. É, da, começa Eduardo? na virada do Foi. século. Então, Eu acho que você tá um cadeia, pouquinho longe do microfone aí. estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Tudo se desencadeia ali, mais ou menos em 1897,
com a descoberta do Thomson ali, que ele fez a descoberta do elétron. E o John Fein, ele cria ali se não me engano, acho que é ele mesmo, ele ganhou o prêmio Nobel em 2002, mas ele cria o primeiro espectrômetro de massas, né? O primeiro protótipo, em 1912. E aqui a gente percorre depois os métodos que vão sendo criados de como a gente utiliza essa espectrometria de massas. Por exemplo, hoje a gente tem um advento muito da parte do time of flight, né, do TOF-MS, só que ele é uma tecnologia até mais antiga que o quadrupolo, que foi criado aqui em 53. E aí, depois que foi criado o quadrupolo, a gente começa a ter alguns trabalhos de finação de técnicas, né? A cromatografia a gás ali em 56, depois a gente tem a parte da transformada de Fourier com o ICR em 74. Em 74 também a gente começa a utilizar o LC-MS, e aí a gente caminha aqui algumas melhorias de software, melhorias de hardware, até chegar no último que eu considero ali também, eu tenho uma visão muito parecida com alguns pesquisadores, e que 2005 foi um grande marco ali, o último marco que a gente teve na era de analisadores de massa, né? Que é quando o russo Alexander Makarov ele desenvolve e patenteia o Orbitrap, que hoje é uma tecnologia desenvolvida pela Thermo Fisher, né? E dentro disso, eu faço aqui um segundo split na parte dos quadrupolos, porque esse é o tipo de tecnologia que a gente utiliza hoje para monitorar o processo com a API, né? E é interessante que a história da API com o Dr. Wolfgang Paul, que foi o inventor que desenvolveu, né, o quadrupolo ali em 53, ele é um pesquisador de Bremen, alemão. Em 53 ele desenvolve o primeiro quadrupolo, os protótipos, e ali nos anos ali, comecinho dos anos 70, né, a gente começa a ter empresas que começam a fabricar. Aqui eu trago o exemplo da Oerlikon Balzers, que era uma empresa que ela tinha sede no Principado de Liechtenstein, que é um lugarzinho pequeno ali próximo à Alemanha. E em 1997, a Vacutech faz a aquisição dessa empresa, e aí eles criam a spin-off em Process Instruments. E interessante que o fundador da Vacutech ele conheceu pessoalmente e trabalhou com o Dr. Wolfgang Paul. Então eles têm bastante conhecimento, eles estão aí, posso dizer que eles estão desde do princípio dos quadrupolos trabalhando dentro disso. E aí em 2018 a gente tem a última geração que foi lançada, né, dos quadrupolos de processos, que é a tecnologia que a gente vem trabalhando até hoje. E um negócio interessante aqui que eu gosto sempre de frisar nessa timeline aqui do pessoal da IPI é que eles são fabricantes não só da máquina como uma montadora de carro, né? Mas eles fabricam todas as peças, as placas, os quadrupolos, a usinagem do quadrupolo, a usinagem de Orbitrap, enfim, milhares de técnicas aí de produção, é tudo feito com eles. Então, eles trazem uma segurança muito grande para o mercado. E também produzem equipamentos de ponta que trazem informações que hoje a gente vem cada vez mais utilizando para monitorar os processos e entender cada vez mais de como a gente melhorar toda essa produção biotecnológica, principalmente. Está no mudo, meu amigo. Opa, voltou. É que eu esqueci do microfone, desculpe, gente. E a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre a parte de controles e controladores, porque a gente vem falando dos equipamentos, mas a real é, a verdade é, quando que isso começa a se integrar? Porque a gente houve um tempo em que, lá na primeira Revolução Industrial, você sabia que você precisava de mais vapor, você colocava mais lenha. Aí você precisava reduzir o vapor, você apagava um pouco o fogo, né? Mas isso tem que existir uma integração, principalmente pensando no contexto atual, né? E aí a gente vai falando de bioreatores, né? Houve um tempo em que você precisava ajustar a oxigenação e você ajustava um sistema que é o rotâmetro, mas hoje é tudo automatizado. E como que isso aconteceu na prática, né? Então a gente tem aí fases, tá? Esses sistemas de controle eles são muito antigos, quanto da Revolução Industrial, tá? A ideia é que, no primeiro momento, a gente teve reguladores mecânicos e pneumáticos, né, que seriam os primeiros aí, os sistemas rudimentares de P&D, né? Falando breve aqui, não é ideia a gente entrar no detalhe do P&D, mas o P&D é um sistema que ele vai controlar o quanto que você vai fazer determinadas correções. Então, se sua temperatura está fora do ponto que é o seu set point, né, que é o seu objetivo,
o sistema ele vai entrar atuando. E aí a gente tem essas três letrinhas aí, que é o proporcional, integral e derivativo, e eles vão atuar de forma ou a abrir esse controle, ou frear, e olhar o quanto que está fora desse set point, tá? Nos anos 30 e 40, a gente já teve aí um sistema de P&D formalizado. A gente teve algumas grandes revoluções aí, que foi a base teórica para isso, tá? E aí, principalmente quando a gente associa lá, a gente teve o Alan Turing fazendo todos esses trabalhos de computação, isso vai resultar em alguns trabalhos bem legais, tá? Então, a gente teve aí nos anos 50 e 60 controle digital inicial, tá? E aí a gente teve um avanço na eletrônica muito grande aí em termos de compreensão e como que seria utilizado, tá? Já no final dos anos 60 a gente já teve os primeiros PLC chegando ao mercado. Nos anos 70 e 80 a gente teve os sistemas escadas, que é um sistema de supervisão de dados em larga escala, que aí a gente vai ter integração de múltiplos pontos e aí permitindo aquela visualização ampla do processo, tá? E aqui a gente tem também o desenvolvimento de sistemas especialistas, tá? Que seriam as IAs rudimentares. Os sistemas especialistas foram, assim, amplamente pregados na indústria, ali nos anos 70 e 80, né? Principalmente, eu vi muito o pessoal fala-se muito dentro no contexto da mineração, né? Eu estou aqui em Minas, então o pessoal fala bastante sobre isso. Mas é um sistema que ele atuava da seguinte forma: se tal parâmetro estiver dessa forma, o equipamento atuava de outra forma. Mas como não existia capacidade de processamento, o sistema ele ficava muito grande, muito caro. Então, logo esses sistemas especialistas, eles foram sendo deixados de lado, né, até a gente ter novas revoluções, né, que aí a gente já tem aí nos anos 90, início dos 2000, um trabalho muito grande desenvolvendo sistemas com conexão digital, né, as modalidades de conexão Profibus, Modbus, e capacidade de processamento. A gente começou a melhorar isso. Então, e aí aqui está MPC, seria um controle que a gente fala que ele é preditivo. Então, você analisa tendências e faz predições de como que vai estar determinado parâmetro daqui a algum tempo e você toma algumas ações, tá? E aí, a partir de 2010, né, e aí principalmente em 2017, né, que a gente teve a publicação lá dos modelos de linguagem pelos engenheiros do Google, né, que aí possibilitou toda essa ideia do GPT, toda essa nova era das IAs, né, a gente teve grandes revoluções em termos de controle, tá? Então a gente já sai aí, isso, enfim, ali primeira década desse século, né, a gente já teve aí desenvolvimento das conexões digitais, sensores digitais, e agora a gente já está desenvolvendo a capacidade de processamento para fazer essa integração, tá? E a ideia aqui é que a gente tem uma progressão. Então, a gente partiu lá de controles manuais, o P&D manual, né, e vai fazendo essa progressão, e não no sentido de substituição, mas de que a gente vai criando melhores camadas mais aprimoradas para o controle, tá? Então, não elimina o novo conhecimento não elimina necessariamente o conhecimento anterior. Ele vai aprimorando esses controles, tá? Então, hoje a gente tem soft sensors, né, inteligência artificial aplicada ao processo, né, e esse controle preditivo, tá? E quando a gente fala de bioprocesso, propriamente dito em controles, né, a gente sempre pensa aí no bioprocesso. Então, o que está acontecendo no bioprocesso? Porque a gente precisa saber o que acontece, né, para controlar. Se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não controla. Então, a gente precisa de sensores adequados para isso. E aí é um dos objetivos que a gente do nosso webinar hoje. Mas quando a gente pensa em bioprocesso, a gente sempre vai ter um substrato, uma fonte de carbono associada a nitrogênio e sais micronutrientes, que no meio reacional ali com o micro-organismo vai produzir mais biomassa, água, produto, né, que é o caldo fermentado, mas também calor, CO2, né? A gente vai ter o gradiente aí de íons também, né? Essa troca iônica, né? E a gente precisa de oxigênio no meio também, se o processo for aeróbio, tá? E aí, quando a gente pensa num modelo de biorreação aí simplificado, a gente sempre vai ter essa lógica aqui, tá? Então, aí a gente vai ter um substrato, mais oxigênio, mais nitrogênio, micro-organismos formando biomassa, gás carbônico, água metabólica, tá? E aí, por que é interessante a gente entender isso, né? Porque a gente vai entender também o comportamento associado lá ao micro-organismo, porque o micro-organismo, ele tem, vamos dizer, os seres vivos, eles têm determinados tipos de comportamento, especificamente os micro-organismos, eles crescem de forma exponencial.
e a gente precisa entender quais fases, né, do processo e como que a gente vai monitorar e controlar essas fases. Tá? Então, aqui eu sempre apresento esse gráfico, né, que a ideia aqui é que a gente tem o início do processo ali com a fase lag, que o micro-organismo está acostumando com o meio, depois a gente começa uma replicação acelerada, que é a fase exponencial, que geralmente a gente trabalha isso aqui para ter aí a curva de crescimento, né? E aí a gente lineariza essa curva para entender o comportamento, como taxa específica de crescimento, né? Depois a gente tem uma fase estacionária, né? E depois a gente tem uma fase de morte. A fase estacionária é que a morte e as novas células estão sendo geradas na mesma velocidade, a fase de morte é quando a morte está mais acentuada, tá? E geralmente em bioprocessos, né, a gente quer sempre estender a fase log, fazer com que a gente tenha mais biomassa. Não necessariamente, mas assim, muito dos bioprocessos a gente precisa de estender essa fase log. E aí a gente tem que lançar mão de ferramentas para que a gente consiga monitorar e controlar, tá? E aí, quando a gente pensa no objetivo do bioprocesso, é sempre deixar o micro-organismo feliz para que ele replique e aí a gente consiga muita biomassa, o produto, tá? E por que é interessante isso, tá? Porque a gente precisa ter ou aí vai depender dos objetivos do processo em si, mas ou vai ser produtividade ou rendimento, né? Que aí vai depender do que você está olhando para o seu bioprocesso e onde você quer encerrar o seu bioprocesso, como que você quer conduzir ele. Então, tudo isso a gente pensa em termos de monitoramento e controle, tá? E quando a gente pensa em termos de equipamento, instrumentação, e aí eu vou falar aqui um pouquinho dos nossos equipamentos, tá? Sempre falo que é o momento de Jequiti, né? Não sei se vocês lembram do SBT, né? Que passava Jequiti, né? Falo que é o momento de Jequiti, que aí é a parte que a gente apresenta os equipamentos, tá? Mas eu sempre gosto de falar, assim, eu falo sempre brincando, mas a ideia aqui é que a gente traz informações que, às vezes, a gente, de forma geral, os clientes não estão cientes, mas que a gente pode usar aí para o melhoramento do processo, tá? Então, quando a gente fala da linha aí da Inforce, tá? A gente trabalha aí com os shakers, tanto o Multitron e o Minitron, que a gente consegue empilhar, tá? E a gente tem recursos muito interessantes nele, tá? Então, a gente pode colocar controle de umidade, CO2, tá? Além do controle de temperatura, né? Que é muito preciso. E por que é importante ser preciso? Porque na seleção inicial, se a gente tem variação de temperatura internamente na câmara, a gente pode descartar cepas que a princípio seriam boas, mas a gente não identificou como boas porque estava com uma variação de temperatura significativa. Tá? E isso é interessante porque às vezes a gente acha assim, o meu shaker está super bom e a variação é pequena, mas variação cerca de 1 grau, né, acima de 0,5 graus dentro do processo, pode me dar uma diferença tanto de curva de crescimento diferente, né, taxa ali de crescimento, né, e aí eu posso selecionar a cepa errada, tá? Então, os nossos shakers, eles são empilháveis, tá? O que é legal também? Que a gente consegue colocar o stick stuff, né? Que é o sistema, é uma membrana adesiva que a gente usa ali para fixar os Erlenmeyers, tá? Ou outros suportes. E a gente tem outros suportes também para tubo, microtubo, placa, tá? Então, a gente tem vários tipos de suporte, tá? Os nossos shakers, eles chegam até 65 graus, tá? Então, dá para fazer... E tem refrigeração, que a gente parte aí de temperaturas muito baixas, tá? Parte aí dependendo do tipo de refrigeração, a partir de 10 graus. Tá? E aí a gente pode acoplar também sistemas para monitorar a biomassa. Isso aqui é um sistema muito legal, porque até então, né, todo mundo fazia a curva de crescimento pipetando a amostra, levando para o espectrofotômetro, né? Então, eventualmente, você precisa dormir no laboratório, dependendo do micro-organismo que você for fazer. Então, não precisa mais. Você já pode comprar esse sistema e usar ele para monitorar, fazer a curva de crescimento. Tá? A gente pode também usar sistemas de ingestão de líquido, tá? Para fazer uma alimentação continuada aí de um meio de cultivo, tá? E sistemas de monitoramento online de oxigênio dissolvido, pH e fluorescência também, tá? Tanto tudo dentro do shake, tá? Quando a gente vai para a linha de bioreatores, e a gente vai falar um pouquinho mais dos controles, tá? A gente trabalha tanto com os bioreatores de bancada, partindo aí do Mini Force 2, que a gente tem vasos de 6 litros,
tá? Mas o que que é interessante? Lembra que eu falei de sistemas de controle e tudo isso, né? Na década de 70, mais ou menos, a gente teve o desenvolvimento dos que a gente chama Mass Flow Controller, que é o controlador de fluxo de gases. Ele, a princípio, foi desenvolvido para a indústria eletrônica, tá? E aí depois passou-se a usar em bioreatores. Qual que é a vantagem disso? Quando a gente pensa ali que o seu set point do PO2 está abaixo, ele entra atuando. Antigamente, entrava se atuando como? Primeiro se ajustava a rotação do motor, depois se ajustava o fluxo de gases manualmente ali no rotâmetro, girando a válvula. Hoje a gente já consegue fazer tudo isso ajustando automaticamente a rotação, tá? E ajustando automaticamente o fluxo de gases. Então, essa integração ela é fundamental, tá? E isso se repete em toda a linha da Inforce, tá? Então, quando a gente vai para o Multiforce 2, são bioreatores em paralelo para trabalhar aí até 1 litro, né? Para a gente fazer, a gente consegue colocar até 6 bioreatores conectados ao mesmo terminal. A gente consegue criar aí vários experimentos em paralelo, variando várias condições para fazer aqueles planejamentos experimentais, tá? Também no LabForce 5, que a gente tem versão aqui submersa aí para semissólido, né? Então a gente tem volume de vasos aí até 10 litros, com sistemas de esterilização e de limpeza e esterilização automatizados em bancada, tá? E tem a versão para semissólidos também, tá? Isso a gente vai integrando aí no sistema para otimizar os processos, tá? Também segue a mesma lógica para a linha piloto, tá? A linha TechForce S e a linha TechForce, que são os bioreatores aí que a gente trabalha até 1.000 litros. Tá? Os sensores que a gente usa até então, né, que a gente tenha, que são comuns dentro de um bioprocesso, o PO2, que vai medir a concentração de oxigênio dissolvido, e o pH, né, para fazer o controle adequado do pH para a biorreação, tá? E ambos são digitais hoje, a gente atua com sistemas digitais. A gente tem sensores de espuma, porque a gente precisa, de alguma forma, controlar aquela espuma que é proveniente de proteínas e do próprio bioprocesso e de temperatura. Então, até então, a gente consegue fazer esses controles e novos sensores estão sendo desenvolvidos. Recentemente, o da Hamilton foi lançado de glicose, né? E aí a ideia é a gente entender um pouquinho mais, tá? E aí a gente tem sensores de biomassa também, tá? Que a gente faz aí sistemas aí por espalhamento ou por absorção de luz, e também sensores de permissividade, que a gente faz a viabilidade celular e mede a biomassa total, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui a ideia da espectrometria de massas para entender um pouquinho mais e depois falar como que é essa integração, tá? Perfeito. Como, seguindo aqui, onde que esses tipos de equipamento eles entram? Eles entram como um analisador, uma técnica encenada de controle dentro do teu bioprocesso, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu vou só explicar brevemente aqui. Eu não sei se todo mundo tenha conhecimento, já trabalhou com espectrometria de massas, até depois deixem no chat aqui quem que tem esse background. Mas, resumindo, o que o espectrômetro de massa faz? Ele vai conseguir quantificar ou monitorar compostos através da sua massa atômica. Vamos pensar aqui numa estrutura simples do ar, qual a gente tem nitrogênio, oxigênio e argônio, né? A gente aqui com as moléculas respectivas de cada um, a gente tem a sua massa atômica, que é isso aqui que a gente enxerga no espectrômetro de massas. O 28 para o nitrogênio, o 32 por oxigênio e o 40 por argônio. Mas como que isso é possível? Primeiramente, o espectrômetro de massas, independente se ele está enfenado com uma outra técnica ou se ele está trabalhando com leitura direta, somente entra gases no seu espectrômetro de massa, tá? Isso é um ponto bem importante. Então, todo elemento que for entrar nele para fazer leitura, ele tem que chegar ali num estado gasoso. E para isso, a depender da aplicação a ser desenvolvida, existem técnicas de como fazer isso para você transformar tudo isso num gás e enviar no equipamento. Só que não basta ele estar no estado gás aqui, a gente tem que ter um elemento que esteja no estado protonado. E como que isso é feito? Com a fonte de íons. Hoje, basicamente, a gente trabalha em 99% das aplicações com uma fonte mais conhecidamente aí como impacto de elétrons, né? Que é a EI, mais tradicionalmente. E como que funciona? A hora que o gás com os elementos de interesse aqui, eles chegam, é feita uma ionização. Essa ionização traz uma carga positiva a esses elementos de interesses analitos. E
Para eu tirar aqueles compostos que não são de interesse, ou até mesmo que eu não quero ver no momento, ou algum contaminante que não é interessante eu ler, existe o quadrupolo. O quadrupolo, ele nada mais é que um filtro de massas. Ele é chamado de quadrupolo porque eu tenho 4 hastes metálicas, que cada um é um polo, e ele fica emitindo campo elétrico alternado. E isso é feito em milissegundos, é algo muito rápido. E através dessa alternância de campos magnéticos, você consegue setar, dizer para ele se você quer que ele detecte apenas uma molécula, a 28, por exemplo, né, o nitrogênio, ou se ele faça uma leitura num range de massa, de 1 a 200, por exemplo, e ele vai ler todas as massas nominais ali, de 1 até 200, ou se você já tem ideia ali dos gases, dos compostos que você quer analisar, você diz para ele, por exemplo, ó, quero somente enxergar o 28, o 32 e o 40. Então ele vai fazer isso para você, ele vai funcionar como um filtro. E aí chega aqui no detector a informação que precisa ser convertida para eu quantificar ou monitorar qualitativamente, né? Eu vou frisar muito isso porque depois a gente vai explicar ali na questão da aplicação. Nem toda informação eu preciso quantificar, às vezes eu preciso apenas somente saber se aquele composto está ali. E para isso, por intensidade de massa, sem me preocupar muito com o processo de calibração, é possível fazer. Aqui no detector é interessante que os nossos equipamentos eles trabalham com 2 detectores simultâneos. Não é simultâneo, mas o switch entre eles é tão rápido que eu posso dizer até que é simultâneo para padrões humanos, vamos dizer assim. Então, eu trabalho aqui com um detector de eletromultiplicadora, que é para eu conseguir pegar em ppb, parte por bilhão, e depois eu tenho um outro detector que ele é chamado de copo de Faraday. Ele não é tão comum, nem todo mundo conhece esse tipo de detector, mas para que ele serve? Quando eu tenho concentrações muito altas, que saturaria o meu detector ali de eletromultiplicador, eu poderia até queimar, né? A depender ali da concentração de elétrons presentes daquele elemento. O copo de Faraday, ele vai fazer esse papel de ler altas concentrações. E aí eu consigo chegar virtualmente até 100%. Eu digo virtualmente porque nada é 100% na natureza, então a gente consegue aí com ranges muito altos. Por exemplo, mesmo aqui, se a gente for ler o ar atmosférico. Eu não sei se todo mundo aqui esteve no BioSummit esse ano, mas a gente levou um equipamento desse lá e a gente ficava monitorando os elementos ali no evento. A gente colocou ele para monitorar, por exemplo, o CO2. E era engraçado que a gente via ali ao longo das pessoas chegando no evento, quanto mais respiração tinha, a gente via o pico de CO2 aumentando ali na tela do computador. Então, voltando aqui, como a gente tem esse aporte com os 2 detectores, eu consigo ler altas concentrações, até a concentração do nitrogênio atmosférico, ou baixíssimas concentrações de elementos que estão disponíveis aí no ar atmosférico, como até gases, como criptônio e xenônio, que estão aí em ppb, eu consigo ler tranquilamente compostos que estejam em baixa concentrações. E eu faço isso utilizando calibrações e approaches em escala logarítmica, que isso vai me trazer rotinas de calibrações mais simplificadas e vai conseguir eu ter realmente um range dinâmico dentro do meu bioprocesso. Então, eu não preciso me preocupar em fazer uma leitura ali no bioreator em baixa concentração, depois fazer em alta concentração. Não. Aqui a gente faz um range dinâmico para que nenhuma informação se perca e você tenha aí material para fazer uma boa avaliação e monitoramento ali do teu processo. Aqui, ou como vou só mostrar aqui, o equipamento ele trabalha no sistema de multi-ion detection. O que isso quer dizer? Que eu tenho canais que cada canal ele vai ficar responsável por fazer uma leitura de de uma determinada massa que eu digo ali para o meu quadro polo que eu quero que entre no equipamento. E isso é uma leitura muito rápida, aqui a gente está falando em milissegundos, tá? Então, por isso que eu consigo também fazer varredura. Aqui é uma coisa interessante, por exemplo, é uma técnica de exalação que a gente consegue trabalhar, ou de coeficiente de respiração. Eu estou monitorando aqui alguns elementos
E aí eu estou monitorando isso ao longo do tempo, que pode ser de todo o processo ou 24/7, enfim, a depender aí do que eu quero como aplicação. E aqui é interessante que eu consigo ver a perturbação. Eu estou fazendo o monitoramento aqui do gás, está tudo normal, está nos padrões aqui naturais de um gás, de um ar ambiente, e de repente eu tenho aqui no canal que está fazendo a leitura do CO2, que é da massa 44, eu tenho um aumento desse CO2, então eu consigo pegar todo esse aumento, esse pico que é formado, né? Aqui é que está formando um pico gaussiano, mas pode ser um platô, enfim, o que acontecer ao longo desse monitoramento, e eu consigo ir quantificando esses pontos ou somente monitorar a intensidade. E aí, então, eu consigo trabalhar com esse tipo de técnica para fazer para esse monitoramento com quantificação. Ou algumas outras aplicações. Aqui é uma aplicação que eu gosto muito, que ela vem da parte de siderurgia, mas ela é bem interessante, que aqui é como você usa os dados que são emitidos pelo teu espectrômetro de massas para você colocar tudo isso no teu software de controle e monitorar de forma automática o teu processo. Aqui eu tenho um processo de obtenção de aço inox, por exemplo, ao qual eu tenho que fazer uma injeção de O2 para eu ter a conversão de todo o CO2 que tem ali, de todo o CO em CO2, porque o CO ele é algo que eu não quero dentro do meu aço. Então, eu estou fazendo o processo de injeção e a hora que eu tenho uma conversão, aqui é só por intensidade de sinal mesmo, das massas. A hora que eu vejo que a massa 44 ela se eleva muito e a massa aqui do CO2 ela praticamente zera a intensidade, com esses sinais sendo imputados no software supervisório, o próprio sistema cessa a injeção de oxigênio. E aqui eu tenho um ganho de energia e de produtividade dentro do meu processo, fazendo apenas um monitoramento ali por intensidade. Não precisei trabalhar em calibrações complexas, nada disso. Aqui eu vou fazer um overview do tipo de equipamento que a gente tem trabalhado para a parte de bioprocessos, tá? Hoje, normalmente, a gente tem os equipamentos que eles são focados aqui em processo, mas eu também tenho equipamentos de bancada, porque às vezes eu quero fazer só um processo, uma pesquisa, e aí eu não vou levar isso a uma escala piloto, então eu tenho eu tenho sistemas menores que você pode colocar em cima de uma bancada, e eles trazem aqui alguns itens. Aqui eu trago algumas informações e fotos para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho um modelo que ele se chama GAN 2000, que é um equipamento que eu tenho dois sistemas de inlet de entrada nele. Que eu posso ter um sistema que ele vai acoplar até 8 bioreatores para fazer o monitoramento desses bioreatores, ou sistemas de extração de gases, que aí eu consigo aumentar aqui eu consigo acoplar até 16 entradas de gases. E essas entradas, elas também eu tenho entradas a mais, com o qual eu posso ter misturas de calibração, porque às vezes no meu processo, além dos gases ali para fazer um coeficiente de respiração, né, eu posso também ter um metabólito secundário que seja interessante eu monitorar e quantificar a formação dele ao longo do processo da minha curva de crescimento. Então é possível você ter isso numa mistura, né, num padrão, e calibrar o teu equipamento para ele fazer a leitura. Aqui nesse modo para 8 bioreatores, eu tenho um inlet que ele pode ser aquecido, ele pode trabalhar em temperatura de até 60 graus, e ele faz um controle da pressão, porque eu estou tendo uma pressão que está sendo gerada ali no meu bioreator. Então, de 10 milibar a 1.200, que aqui seria perto de uma pressão atmosférica, eu consigo tranquilamente receber esse gás, ele vai fazer ali todo o processo de receber esse gás que está sendo gerado e ir mandando ali para o espectrômetro de massas de forma a isso gerar um dado confiável. E o outro aqui que eu comentei com vocês também, essa parte de sistema de extração, eu consigo trabalhar também com análise de gases dissolvidos que estejam presentes em líquidos. Existem algumas técnicas que a gente trabalha com membranas, e aí essa membrana pode ser colocada dentro do teu mosto, e aí fazer a análise do gás dissolvido ali dentro, trabalhar com temperaturas de até 120 graus e também com volumes de geração de gás aqui, desde volumes baixíssimos até altos volumes aqui, como 50 litros por minuto, tá? E basicamente aqui é um esquema de como que funciona. Aqui é a foto de um sistema dele,
onde eu faço a conexão de todos os bioreatores que eu quero monitorar. E aqui ele tem uma sistemática com uma válvula rotativa, que de tempo em tempo, você define esse tempo na aplicação, ele vai capturar um pouco da amostra aqui do que está conectado no inlet 1, mandar para o espectrômetro de massas e fazer a leitura. Depois ele captura do 2, do 3, do 4, do 5 e vai fazendo isso, gerando para você dados e criando isso, informações e gráficos, o qual você pode monitorar ali depois de um determinado tempo, como que foi o teu processo. Esse aqui é o esquema de 8 e tem esse esquema aqui com 16 entradas. Aqui ele já é um módulo à parte que eu coloco em cima da caixa do bioreator, onde está onde está o espectrômetro de massas. É um módulo à parte, o qual eu entro aqui com os inlets e depois eu faço a conexão dele aqui no quadro polo. Ele tem uma transfer line aquecida que vai mandar esse gás aqui. E aí eu posso conectar aqui até 16. Tem mais, tá? Dá para fazer com 32, enfim. Toda essa parte de amostragem, eu estou trazendo algumas informações aqui que são mais padrões e mais usadas em práticas de mercado, mas tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui também pode ser customizável, tá? A gente pode conversar e customizar de acordo com a necessidade de vocês. E também, às vezes, a gente tem algum ponto, que eu trago aqui a informação do equipamento, que é o GAN 3000. Esse equipamento, ele já é um sistema que vai depender, se eu quiser colocar lá no processo, e eu tiver um processo, por exemplo, os meus reatores estão num galpão o qual eu não tenho controle de temperatura, o qual eu estou próximo ao mar e tem muita maresia, enfim. Eu trago uma sistemática, o qual ele tem uma caixa aqui, o qual ela é mais desenvolvida para aguentar ambientes severos, tanto que eu tenho certificações como a IP54, por exemplo. E aqui eu trouxe essa foto do equipamento aberto para vocês verem que toda a sistemática dele é montado dentro desse gabinete, tá? Então aqui o computador já é embarcado, eu tenho um software o qual eu utilizo para fazer criar os meus métodos, fazer as minhas calibrações, né? Fazer o controle de todo o equipamento e dos seus sensores. E eu coloco também sistemas de comunicação para poder acoplar no software do meu PLC, como por exemplo aqui quando a gente trabalha em parceria com a Inforce, que é o IVE, que é o software que faz todo o controle da sistemática do bioprocesso. Então eu integro esse sistema como uma ferramenta a mais, esse equipamento, né, ele vira uma ferramenta de dados integrada a esse software de controle aí do bioprocesso. Aqui também as bombas que fazem o vácuo, pré-vácuo, o quadrupolo, tudo isso é conectado dentro dessa caixa, né? E como eu comentei com vocês, não é só sistemas de processo. Eu tenho sistemas menores de bancada, com um inlet apenas, ou sistemas um sistema de bancada, o qual eu posso colocar mais de um bioreator aqui de bancada para fazer monitoramento. E aí é um ciclo que eu tenho sistemas gigantescos. Aqui no Brasil, a Centes trabalha muito forte na parte nuclear, por exemplo. Então eu tenho os equipamentos de porte enorme que estão instalados aí para monitorar isótopo de urânio, até para vocês terem uma ideia. Então, tudo isso está dentro do ecossistemas da InProcess. Finalizando aí, como o Matheus disse, o momento Jequiti, né? Agora a gente vai entrar na parte boa. Como é que a gente aplica tudo isso? Então vamos lá. A ideia aqui, gente, é que a gente vem construindo essa coisa dessa questão da informação, né? E aí a gente, beleza, a gente tem os bioreatores, o que a gente já tinha até então de sensores, né? E agora a gente tem espectrometria de massa. E como que a gente faz essa integração? Um dos aplicações clássicas que é feita aí até com sensores de gases de exaustão, né? Mas que a gente pode trabalhar, é trabalhar o quociente respiratório. Então a gente sabe ali que o bioprocesso ele tem determinados comportamentos, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em sistema aeróbio puro com carboidratos, a expectativa é que o meu quociente respiratório, ou seja, a relação de CO2 e oxigênio, eu tenha uma relação igual a 1, próximo a 1. Então, a gente tem uma informação seguinte: se eu estou acima de 1, isso indica que eu estou trabalhando uma fermentação alcoólica, né? Voltada para a produção de ácidos, e se eu estou abaixo de 1, eu tenho oxidação de ácidos graxos, de ácidos graxos. Então, é uma fonte de carbono de outra natureza que não o carboidrato, né? Que não a glicose.
Então, isso vai me dando indicativo sobre o processo. E se eu construo linhas de tendência, eu consigo dizer como o meu processo está indo. Se ele está indo bem, se ele está indo mal, se eu preciso alimentar com mais glicose, se eu preciso adicionar outra coisa. Então, por que que isso é possível, né? Então, a gente sabe que o metabolismo da glicose, a gente tem um quociente respiratório ali bem próximo a 1. A gente sabe que não vai ser 100% 1, né? Mas a gente sabe que está ali próximo a esse número, tá? E aí, quando a gente está metabolizando a gordura, a gente tem aí, esse é um exemplo, eu não lembro qual que é esse lipídio, mas enfim, a gente tem ali uma relação próxima a 0,7, tá? Mas não só isso, quando a gente pensa na reação aí da fermentação alcoólica, né? A gente tem aí a glicose formando o etanol mais o CO2, a gente tem aí que 1 mol de glicose ele vai gerar 2 mols de etanol e 2 mols de CO2. E o que que isso gera para a gente? Se a gente coloca, por exemplo, pensa na produção de etanol ou outro tipo de metabólito, né? Se a gente estiver monitorando isso, a gente consegue, o CO2, a gente consegue fazer um balanço de massa, tá? Então a gente consegue fechar a equação da produção. Eu consigo ter inferências de produção de determinados metabólitos, tá? No caso aqui, espectrometria de massa, você consegue monitorar até mesmo o etanol. Então, você consegue fazer esse balanço de massa e avaliar a eficiência do seu processo com o espectrômetro de massa, tá? Por que que isso é importante? Isso é uma das coisas bem interessantes que já está documentado na literatura, por exemplo, a eficiência para determinados organismos. A gente sabe que, por exemplo, se a gente pega Saccharomyces para produzir etanol, a gente sabe que, mediante uma determinada condição de processo, ela tem que produzir, tem que ter um determinado balanço de massa. Então, tem que ter uma determinada eficiência. Então, a gente consegue monitorar a eficiência do processo com isso, tá? Mas não só isso. Quando a gente fala de bioprocessos em si, a gente pensa sempre em escalonar e crescer o processo, tá? Em ter mais biomassa, ter um produto, ter uma quantidade boa de produto. E como que a espectrometria de massas pode ajudar nisso, tá? Então, um dos métodos mais comuns que a gente usa aí para escalar bioprocessos é a igualdade de KLA. Não sei se vocês lembram que eu falei que do KLA, que foi desenvolvido lá em 1954, né? Ali tem a publicação, né? E aí, o que é interessante aqui quando a gente trabalha com espectrometria de massas? A gente consegue criar um sistema para que ele consiga, de forma automatizada, que ele calcule esse KLA, tá? Então, a gente consegue, aí vai depender ali da concentração de oxigênio na entrada, né? Quanto que o PO2, né, dentro do sistema, né? E o quanto que o micro-organismo está consumindo. Então, a gente consegue ter ali em tempo real esse cálculo do KLA, e para também tomar decisões dentro do processo, tá? Tem outras aplicações possíveis, né? Então, por exemplo, quando a gente monitora a questão do quociente respiratório que eu falei para vocês, para a produção de sistemas recombinantes também isso é muito útil, tá? Para E. coli, para você ter uma predição de quando você precisa alimentar o seu sistema, tá? Mas também aqui dentro, no contexto do escalonamento, tá? É uma pergunta recorrente que eu faço ao Eduardo, eu sempre pergunto ele, aí eu esqueço, aí eu pergunto de novo, né? Que é também o monitoramento de líquido. Ele já até falou na apresentação, mas é possível você monitorar aí esse líquido do seu sistema, tá? Ele comentou lá de membranas, que elas são permeáveis a determinadas substâncias, tá? Então você consegue monitorar o mosto também, tá? E aí, por fim, a ideia da integração. A gente vem falando dos sistemas e como que a gente integra tudo isso. Falei com vocês de sistemas digitais, sensores digitais, modos de comunicação, né? Modbus, Profibus, né? Então, a gente tem também a ideia aqui que a gente sempre traz do Software Eve, que é uma plataforma para o desenvolvimento de bioprocesso, tá? Porque ele vai muito além, assim, de planejar, de execução, de controle do seu bioprocesso. Ele consegue integrar várias ferramentas, inclusive o espectrômetro de massas, fazer fluxos de trabalho, criar sensores virtuais, tá? Então, você cria estratégias de controle complexa baseadas em soft sensor. Então, se você tiver um espectrômetro de massa, a partir de um dado que ele te entrega, você consegue montar aí scripts avançados para esse controle. Isso só é possível porque ele é uma plataforma que trabalha no tipo de conexão do tipo OPC, tá? O A. Então, é a conexão padrão dentro de sistemas industriais, né? Por quê? Ele tanto manda informação para o equipamento quanto recebe. Então, todo equipamento que tiver esse tipo de conexão, inclusive o espectrômetro de massa ou outros, né, a gente consegue fazer essa comunicação de vai e volta. Então, a gente consegue integrar isso dentro do software para tomada, para ele fazer essa tomada de decisão a nível aí de processo, tá? Mas além disso, tá? Então
Você pode criar fluxo de trabalho no sentido, eu tenho um projeto X, e dentro desse projeto X eu vou rodar 50 batelados. Todos esses batelados vão ficar salvos lá dentro desse projeto, já vai gerar relatórios pré-preenchidos, tá? Então tem toda essa facilidade. Tá? E aí você tem também a biblioteca de micro-organismos, biblioteca de receitas. Então, eu criei uma receita para rodar a minha E. coli aqui em uma determinada condição. E aí você consegue replicar isso para outros equipamentos, né, dentro do processo e facilitar toda a sistemática aí do bioprocesso, tá? E aí ele integra, como eu falei, com outros equipamentos, desde shakers, bioreatores de outras marcas que eventualmente têm aí a conexão do tipo OPC, tá? E você tem aí diversos níveis de usuário, você pode validar isso, tem a possibilidade de ter a CFR 21 aí, né? Está em conformidade com a normativa, tá? E o que é interessante? Aqui eu trouxe um exemplo que ele é bem interessante, né? Aqui a gente cria, por exemplo, fases do bioprocesso. Então, a gente tem ali a preparação, a batelada, a indução, a expressão e a precipitação. Eu posso criar condicionais de mudança de fase. Então, eu posso integrar o espectrômetro de massa para isso. Então, eu tenho uma tendência de processo que está indo para tal lugar, né? Vamos dizer assim, o quociente respiratório está indo para tal lugar. Então, eu inicio ali a fase de alimentação. Eu entro com uma batelada alimentada. Então, eu crio esse ecossistema tudo internamente no IVE. Tá? E aí, por fim, aqui é um exemplo de que a gente cria um sensor virtual, né, um soft sensor, que a gente cria com base nos dados ali de espectrometria de massas, e aqui tem o exemplo de outros analisadores de gases, a gente cria o quociente respiratório, que ele é usado para tomada de decisão dentro do processo, tá? Isso de forma automatizada. Então, você consegue planejar todo esse processo de forma com você não fique agora você consegue ver o que está acontecendo, mas você consegue, de forma automatizada, tomar uma decisão dentro do processo. Isso é muito importante porque, vocês lembram que eu falei? Houve um tempo que a gente ia lá e mexia no rotâmetro para aumentar o fluxo de gases, né? Então, existia um tempo em que a gente fazia tudo manual, e aí agora a gente já parte para um processo que a gente tem uma outra compreensão para tomar decisões mais assertivas, tá? E isso tudo a gente vai integrando pelo software, tá? Aqui, eu até esqueci de tirar, mas colocar o logo da Sens aqui, mas aqui a gente finaliza a apresentação, tá? Eduardo, você quer falar mais alguma coisa? Só que também para finalizar a questão da mensagem, né? Que nem, por exemplo, você brilhantemente aí explicou a questão das aplicações, né? Mas é interessante entender que quando a gente está pensando numa abordagem com espectrometria de massas, se a gente compara com o uso de sensores, acaba sendo um negócio que não é muito. Não estou comparando banana com banana, né? Porque os sensores, além de eu precisar de vários por bioreator, às vezes às vezes não, eu vou ter muito compostos, principalmente metabólitos, que não existem sensores que monitoram. E isso você consegue integrar tudo numa plataforma só do espectrômetro de massas. Por exemplo, vou comentar brevemente num projeto que a gente está desenvolvendo com um cliente aqui, o qual a ideia é desenvolver controle em 6 bioreatores no processo dele, desde o piloto que está gerando inóculo até o final ali de produção. E ele teve uma ideia de um composto que ele entendeu que se ela está sendo formado ali durante o inóculo, aquele metabólito vai prejudicar o processo dele. E isso ele conseguia como? Tirando e levando para um GCMS para analisar. E isso a gente, com essa ferramenta, a gente já vai conseguir ver ali na parte de geração de inóculo se já está sendo gerado esse composto que ele vai prejudicar o processo dele. Então, isso é uma ferramenta que sensor nenhum vai trazer para você. E essa é a ideia, que para finalizar aqui a nossa fala, né? Não dá para a gente fazer esse trabalho sozinho, tanto que hoje a gente tem aqui a nossa parceria, né? Que a gente precisa dos experts em bioprocesso e de quem entenda da parte da espectrometria de massas, para isso gerar um trabalho multilateral e a gente chegar em melhorar, né? Trazer um 4.0 real, né? Para o teu bioprocesso. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa fala, né? Promover essas informações aqui, esse webinar para vocês, para divulgar realmente essa informação de que existem coisas interessantes que vocês podem aplicar e melhorar o controle, refinar o controle do bioprocesso de vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem. A gente passou um pouquinho aí do horário, peço desculpas por isso,
tá? Mas se tiverem dúvida, podem abrir o microfone e falar. Se tiver alguma dificuldade, aí pode mandar no chat também. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho mais, tá? Parar aqui, compartilhar. Eu também estou deixando meus contatos aqui para quem quiser escrever, quiser pedir um material acessório, alguma coisa já deixei no chat aqui para quem quiser salvar. Sim. Vou deixar aqui também o e-mail. Acredito que seja isso. Se ninguém tiver uma dúvida aí, quiser comentar também, a gente agradece demais a participação e a atenção de todos. Obrigado, viu, Boa gente? tarde, boa tarde. Eu liguei o microfone só para vos dar os parabéns. Eu estou em Portugal e trabalho com a Inforce desde 1991, por aí. Conheci algumas pessoas que trabalham na Suíça e para vos dar os parabéns pela evolução que vocês estão a tentar fazer aí no Brasil. Muito obrigado. Muito Basicamente é obrigado. só, porque já no século passado eu tentava usar um espectrómetro de massa quadrupolo ligado às fermentações, mas isso não funcionou muito bem. Mas pronto, a parte das aquisições e terminação de KPLAs, pronto, isso já trabalho com isso há muito tempo. Atualmente eu sou mais virada para as aplicações na indústria alimentar, né, do que nas Ah, legal. fermentações, Sim. mas pronto, se precisarem de alguma coisa também em termos de experiência, Que legal, podem, Manuela. Agradeço. têm o meu contato, Agradecemos. têm, não têm, não sei se têm o meu contato. E eu queria perguntar também se vocês vão mandar os vossos slides, a vossa apresentação, se vão A gente pode encaminhar disponibilizar. depois, sim. A gente Porque eu disponibiliza achei depois para muito vocês. interessante a pesquisa que vocês fizeram da parte inicial da história. Isso foi muito. Gostei de ver aquilo ali tudo sistematizado. Parabéns. Pronto, Obrigado, Perfeito. e é Muito obrigado. isso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, viu? Chegou uma É, mensagem aqui no chat, Matheus. Eu vou. Aqui do Bruno, né? Ele está perguntando aqui se com a integração do MS no bioreator é a mesma coisa que eu retirar a amostra do bioreator e analisar no LC-MS. Consigo analisar metabólitos produzidos e identificar? Vamos lá, Bruno. Não, é diferente, tá? Aqui, quando eu retiro uma amostra, eu faço uma alíquota pontual e levo, eu tenho uma amostra que ela é discreta. Ela está mostrando uma foto daquele momento que, a depender de quanto tempo você levou para preparar, para injetar no teu LCMS, isso já mudou ali no teu bioprocesso. Quando a gente está trabalhando com um sistema integrado, ele está fazendo um monitoramento online. Então, eu estou tendo a foto do momento e eu estou gerando esse gráfico ao longo do tempo. Consegue analisar os metabólitos? Sim. O que eu consigo analisar num quadrupolo? É, é uma, é um dilema que a gente entra, né? O quadrupolo, ele consigo analisar, é assim, tudo me indica com muitas aspas. Consigo analisar tudo, mas tudo também pode ser um problema. Se eu tenho ideia dos compostos de interesse e se normalmente ele já está dentro de uma biblioteca NIST de espectrometria de massas, eu consigo criar uma curva de calibração para quantificar esse composto. Ou não, eu quero somente monitorar, ver se está tendo uma intensidade da molécula do íon precursor. Às vezes eu tenho um metabólito ali, vamos supor que, como por exemplo o etanol. Fernando, não sei se você está online, eu não lembro aqui qual que é a molécula que a gente usa para o etanol, por exemplo. Acho que é o 45 a massa. A gente consegue isso. ali, a gente já fez. Perfeito. A gente já fez estudos fazendo ali processo de geração de etanol em açúcar e álcool, e aí eu consigo, através monitorando a intensidade da massa 45, eu consigo ver o etanol sendo gerado ali no processo de fermentação das leveduras. E o etanol é um composto orgânico, né? Não estou falando de um gás propriamente dito, estou falando de um composto orgânico.
Então, assim, tudo que eu conseguir analisar com espectrometria de massas, um metabólito que ele esteja dentro do range ali do meu quadrupolo, né? Isso é muito importante quando eu vou configurar inicialmente, se eu quero com massa até 200, ou até 300, ou até 512, né? Então, eu preciso ter essas informações aí, entender um pouquinho antes de configurar ali a máquina. Lógico que depois eu posso fazer essas melhorias ao longo da rotina que você vai descobrindo aí o teu processo, mas sim, eu consigo analisar esses metabólitos, mas não é a mesma coisa, porque eu estou retirando uma alíquota e estou levando para um laboratório. Aqui eu estou analisando direto no processo, então eu não tenho problemas de oxidação da minha amostra, eu não vou ter problemas que eu tenho que me preocupar quando eu estou fazendo uma amostragem pontual. Não sei se eu respondi tua pergunta, Bruno. Sim, consegue. É isso mesmo. Você pode ter o seu LCMS que você está usando ali no teu PID e monitorando alguns metabólitos. E através desse teu equipamento que você tem aí offline no teu laboratório, você pode identificar os compostos de interesse e depois gerar esse método, né? Criar um método de processo e levar ao teu processo. O LCMS ele não vai ser um competidor do quadrupolo de processo. Ele vai ser uma outra arma. Ele vai ser um aliado. Então, quando a gente está colocando a ideia do massas aqui no processo, eu não estou querendo substituir nenhuma técnica existente. Eu estou querendo trazer uma camada de informação a mais para o processo. Alguma coisa mais nesse sentido, Matheusinho, que você quer colocar? Não, assim, a ideia de associar ferramentas, né? Eu gosto muito dessa lógica que você trabalha com o LCMS para você usar isso para se referenciar, né? Então, isso é muito importante. Uhum. Não necessariamente a gente vai substituir as coisas, né? Eventualmente a gente não tem dinheiro para comprar tudo, né? Mas faz parte da vida, né? Isso é Mas bom, aí né? a gente vai escolhendo os caminhos que são mais adequados, né? Mas a ideia é que a gente tem essa complementariedade das informações também. Perfeito. Bom, se Mais ninguém mais alguma tiver nenhuma dúvida, dúvida, acho pessoal? que a gente pode encerrar por aqui É, mesmo. E aí depois a gente disponibiliza o material, então tem os e-mails cadastrados, a gente faz um envio para vocês aí do slide. gente, obrigado. Boa Obrigado, sexta aí pessoal. para Obrigada, Matheus. todos. Obrigada, Eduardo. Até Obrigado, mais. gente. Até mais. Ótima Até mais. Obrigada. sexta-feira para Bom todos dia, bom aí. fim de Um semana a abraço. todos. Até mais. Bom dia para todos, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.